Vamos continuar falando sobre esse caso? Para trazer mais detalhes, a gente conversa agora com a repórter Camila Xavier, que vai trazer mais informações sobre a 7ª fase da Operação Compliance Zero. Temos Camila, produção? Oi, Camila, muito bom dia. Nossa manhã começou agitada. A operação da Polícia Federal que trata aí de investigar esse sistema de corrupção e dessa vez vazamento de dados importantes de dentro da Polícia Federal para esse sistema de vários braços do banqueiro Daniel Vorcaro e do Banco Master. Muito bom dia, Camila. Bom dia, Neila. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, essa 7ª fase da operação tem um alvo um pouco diferente do que a gente observou nas outras fases da Operação Compliance Zero. Como você explicou aqui, para quem nos assiste, para quem nos acompanha, essa 7ª fase investiga, então, o suposto vazamento de informações sigilosas que foram colhidas em outras fases da Operação Compliance Zero. Segundo a coluna da Manuela Alcântara, as informações teriam sido coletadas ali entre os meses de dezembro e janeiro. As informações teriam sido vazadas, entre os meses de dezembro de 2025 e janeiro deste ano. E essa operação foi cumprida em Porto Velho, Rondônia, segundo as informações da Polícia Federal. Essa operação cumpriu, então, 2 mandados de busca e apreensão e foram cumpridas também medidas cautelares. Outras medidas que não a prisão desse policial, como a suspensão do exercício da função pública dele, da Polícia Federal, já que o principal alvo dessa operação é um policial federal que é perito criminal federal. Como você leu aí o nome dele, revelado pela coluna da Mirelle Pinheiro, é João Cláudio Nabas. A suspeita, Neila, e a investigação agora se direcionam para esse suposto vazamento que teria sido realizado pelo policial federal, que ele teria repassado informações à imprensa e são informações relacionadas, então, a fatos ocorridos no início das investigações que foram obtidas a partir desses materiais que foram apreendidos nas fases anteriores. Como a gente falou aqui, essa é a 7ª fase, então antes foram cumpridas outras 6 fases que, diferentemente desta fase agora da operação, tiveram como alvo diretamente o escândalo do Banco Master. Então, obter informações sobre o que aconteceu nesse escândalo, obter também informações sobre a milícia privada de Daniel Vorcaro. Então, foram obtidas diversas informações e mais detalhes sobre como operou Daniel Vorcaro nesses negócios que ele fez com o Banco Master e também em relação à sua milícia privada, a esse grupo que ele instaurou para poder perseguir opositores e também jornalistas. Lembrando, Neila, que nessa fase, esclareceu a nota que a gente vai ler daqui a pouquinho, tanto da Polícia Federal quanto do Supremo Tribunal Federal, o objetivo dessa fase é apurar informações sobre esse suposto vazamento ilegal e também preservar a investigação, evitar que esse tipo de vazamento ocorra de novo. Então, jornalistas não são alvo dessa operação, eles não são investigados por obter essas informações, é importante ressaltar isso. Lembrando que em fases anteriores, logo lá no início da Compliance Zero, quando começaram a vazar informações, por exemplo, em relação às conversas que Daniel Vorcaro teve com sua noiva, Marta Graeff, a defesa de Marta pediu também investigação em relação a esse vazamento ilegal de informações, mas nunca foi pedido investigação contra jornalistas. Lembrando que essa operação foi deflagrada em 2025, a Operação Compliance Zero, e ela completou 6 meses ontem, Neila. Foram 6 meses, então, desde a primeira fase dessa operação, que prendeu, por exemplo, Daniel Vorcaro, que é visto aí como o principal ator desse escândalo do Banco Master. Ele foi preso na primeira fase, depois foi liberado e foi preso novamente na terceira fase dessa operação. E na última, que antecedeu essa que acontece, que foi deflagrada hoje, o pai de Daniel Vorcaro também foi alvo da operação, isso por suspeita de participação dele nessa milícia privada, nesse grupo que Daniel Vorcaro instaurou,
né, para poder perseguir, então, algumas pessoas. Essa é a suspeita. Eu vou pedir licença, então, Neila, para a gente ler agora detalhadamente essa nota da Polícia Federal que explica essa operação que foi deflagrada hoje. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira a 7ª fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de apurar suposto vazamento de informações sigilosas relacionadas à investigação. Na ação foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, como, entre elas, a suspensão do exercício da função pública do policial federal, supostamente envolvido na prática do crime. As medidas foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. E isso é um outro ponto importante, Neila, que essa operação, então, ela foi autorizada pelo ministro André Mendonça, que é o relator do caso lá no Supremo Tribunal Federal, e isso foi a pedido da Polícia Federal. O STF também publicou uma nota detalhando essa operação e eles especificam isso. Eu vou ler também um trechinho aqui dessa nota do STF. Em cumprimento à decisão proferida pelo relator, ministro André Mendonça, que acolheu a representação formulada pela Polícia Federal, estão sendo cumpridos nesta terça-feira 2 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, como já esclareceu aí também a nota da Polícia Federal. De acordo com a Polícia Federal, o investigado na condição de perito criminal federal teria repassado a integrantes da imprensa informações sigilosas relacionadas a fatos ocorridos no início das investigações. E aqui a nota detalha um pouco mais, mas traz basicamente essas mesmas informações que a gente já trouxe aqui, que a nota também da Polícia Federal traz, Neila. Então, só recapitulando aqui, porque são muitas informações, são muitas fases também dessa operação. Então, nesta terça-feira foi deflagrada esta 7ª fase da operação e o objetivo é especificamente, então, investigar esse vazamento de informações e não especificamente o escândalo do Banco Master em si. Então, esse é o objetivo dessa fase, que não afeta os jornalistas integrantes da imprensa que receberam essas informações. E a gente segue aqui acompanhando todos os desdobramentos, as nossas colunistas, tanto Manuela Alcântara quanto a Mirelle Pinheiro e o time inteiro aí de colunistas do Metrópolis está atrás também de mais informações para a gente trazer mais atualizações aqui para quem nos acompanha. Volto com você, Neila. Muito bem, Camila Xavier trazendo as informações e relembrando as outras fases da Operação Compliance Zero. Deixa eu chamar meu parceiro Felipe Monteiro para a gente comentar um pouquinho sobre essa operação de hoje. Felipe, muito bom dia. Olha, 7ª fase da Operação Compliance Zero, mostrando mais uma vez a força da engrenagem do Banco Master e do Daniel Vorcaro dentro do serviço público. E agora a gente está falando de polícia, ou seja, o Daniel Vorcaro estava sempre um passo à frente no que diz respeito às informações. Felipe, você imagina você estar bem informado, munido de informação da Polícia Federal, quando você está sendo investigado e ser munido de informação da própria polícia que te investiga, você vai estar um passo à frente. Esse é o caso do Daniel Vorcaro. Na semana passada, houve a deflagração da 6ª fase da Operação Compliance Zero, em que 2 policiais, na verdade 3, né? Um policial federal, inclusive aposentado, né? Que são casados, é um casal, inclusive, e um delegado estão sendo investigados. Ainda estão sendo investigados, ou seja, a gente já tinha 3 policiais federais investigados, agora mais um policial federal investigado, todos suspeitos de passar informações privilegiadas para Daniel Vorcaro. Olha um número, até o momento a gente tem 4 policiais federais suspeitos de repassar informações privilegiadas de dentro da Polícia Federal para Daniel Vorcaro. Somado a isso, a gente tinha uma engrenagem do Banco Master, onde servidores do Banco Central também passavam informações de dentro do órgão para o Daniel Vorcaro. Ou seja, o Daniel Vorcaro ele estava sendo investigado pelo Banco Central e estava ali dentro, rolava ali dentro a possibilidade de uma liquidação do próprio Banco Master, ou seja, ele tinha informações de como o banco dele estava sendo investigado e estudado dentro do Banco Central,
Ele também tinha informações dentro da Polícia Federal. De onde mais esse homem tinha informações dos órgãos públicos brasileiros? Ou seja, ele estava sempre um passo à frente. Eu vou passar a palavra para o Felipe, mas antes de passar a palavra para o Felipe, eu vou chamar um intervalo comercial para quem nos assiste aí pela LG Channel, pela Fast TV, mas a gente continua aqui normalmente para quem nos assiste pelo YouTube. Felipe, eu quero te ouvir aí sobre essa sétima operação e sobre os braços do Daniel Worcaro dentro do setor público brasileiro. Bom dia, Neila, os nossos telespectadores. Ô, Neila, não me surpreende nessa altura do campeonato saber que teve mais uma fase da Polícia Federal, né, em relação ao Banco Master, que foi agora em cima, né, de algumas pessoas que passavam informação ao Daniel Worcaro. A gente sabe como é que funcionava esse modus operandi do Daniel Worcaro do Banco Master, né, que é a cooptação do Estado, né, que é a cooptação das entidades públicas, né, que é a cooptação do Judiciário, a cooptação do Banco Central, a cooptação de banco público como o BRB, cooptação de servidores públicos da Polícia Federal, da Justiça, né? Ou seja, então, o modo de agir do Daniel Worcaro e do Banco Master é exatamente esse, né? Se arvorar, né, das atividades públicas para poder ter vantagens sobre isso, né? Desde ter informação privilegiada para poder atuar de forma criminosa, né, política e economicamente, até obter informação de modo a se proteger de eventual investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, né? Na primeira fase da operação, a gente viu claramente que o Daniel Worcaro ele pagava, né, propina para a diretoria do Banco Central, né? O Banco Central que deveria fazer fiscalização do Banco Master, da atuação do Daniel Worcaro como empresário, né, estava cooptado e estava amarrado por conta desse diretor do Banco Central que fornecia informação privilegiada a Daniel Worcaro e, mais do que isso, né, atuava como um advogado do Daniel Worcaro dentro do Banco Central, né? Já começava por aí. Depois a gente viu que o Daniel Worcaro pagava, né, uma estrutura de Estado paralelo, né, a tal ATURMA, né, que é uma organização paramilitar que funcionava exatamente para obter informação, né, privilegiada de servidores públicos que eram comprados, né, pelo Daniel Worcaro, né, por meio de vários agentes que atuavam em favor do Daniel Worcaro, para receber informação e para adentrar em sistemas públicos digitais, né? Olha o nível da atuação do Daniel Worcaro do Banco Master. O Daniel Worcaro chegava até a entrar no sistema da Interpol, né? Olha o nível da complexidade, né, e do profissionalismo desse Daniel Worcaro em relação a obter informação privilegiada. E agora, a última fase da Compliance Zero, né, por uma determinação do André Mendonça, se viu, né, que existia um perito que, ao invés de prestar serviço para a Justiça, fornecia informações privilegiadas ao Daniel Worcaro e a tal turma. Então, Neila, não me surpreende nada esse tipo de postura do Daniel Worcaro nesse momento. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte, né? Com certeza não acabou por aí. Com certeza tem muito mais pessoas, muito mais agentes, muito mais juízes, muito mais desembargadores, muito mais diretores de estatais, né, diretores de bancos públicos, diretores de Banco Central, que com certeza estão dentro da folha de pagamento do Daniel Worcaro para dar informação ao Daniel Worcaro, que, por meio de informação privilegiada, se protegia e atuava criminosamente.